Olá, meus amigos. O tema do vídeo de hoje é um tema muito aguardado, muito esperado, que é como chutar em provas da banca CESP, atualmente chamado de Sebrasp. Lembrando que aqui eu não vou trazer nenhuma fórmula mágica, né? Eu vou dar uma dica, vou explicar o motivo de haver essa dica, né? Dica de chute. E vai haver uma parte 2 em que eu vou dar outra dica, que é até melhor do que essa de hoje, mas cada um vai raciocinar de uma forma e vai ver se é aplicável ou não no momento da realização da sua prova. Meu nome é Arthur Miranda, sou delegado de Polícia Federal e passei no último concurso, em que a prova foi realizada em 2021, e tomei posse agora no ano de 2022. Então, sem mais demoras, vamos aqui para a nossa conversa sobre o chute, né? Primeiro, deixa eu abrir aqui uma tela em branco. Um minutinho. E deixa eu tirar o nosso vídeo aqui para ele ficar bem embaixo. Tá aí. Primeiro, o conhecimento, uma informação muito importante para vocês. Não adianta chutar sem ter um conhecimento, um conteúdo adequado em relação à prova. Essa é a regra número 1. O chute ele não vai salvar aquela pessoa que não tem conhecimento do conteúdo nenhum daquela prova. O chute não é para ajudar essa pessoa. O chute vai ajudar quem tem um conhecimento que eu coloquei como adequado e que vai variar conforme a técnica de chute. Essa primeira dica do vídeo de hoje vai exigir um conhecimento alto. Um conhecimento que a gente pode colocar de 80% para mais. Então, um conhecimento bem elevado. Eu acho que só numa situação dessa que essa técnica chega a ser útil. Eu confesso que a próxima dica, a do próximo vídeo, vai ser mais útil para a maioria das pessoas. Mas eu não poderia abordá-la sem abordar essa dica de hoje. Até porque, a meu ver, a dica de hoje ela gera uma decorrência que é a dica do próximo vídeo, tá bem? Pois bem, o que o CESP faz? O CESP ele tenta balancear as questões, de certo ou errado, de modo que exija 50% de respostas certas e 50% de respostas erradas. E por que o CESP faz isso? Vamos pensar o seguinte comigo. Se uma pessoa chuta aleatoriamente todas as questões de uma prova, ou seja, se uma pessoa demonstra que ela não tem conhecimento nenhum a ponto de fazê-la chutar absolutamente todas as questões de uma prova, qual nota mereceria essa pessoa? Vocês acham que ela mereceria uma nota de 1 a 10, né? Uma nota 3, uma nota 4? Ou será que ela mereceria uma nota 0? Né? O CESP entende que a nota merecida seria uma nota 0. Então ele monta um balanceamento para que se uma pessoa chutar absolutamente todas as questões, todos os itens, ou certo ou errado, ou seja, marcar em 120 itens, se a pessoa marcar 120 certo ou marcar 120 errado, o CESP deseja que essa nota dessa pessoa seja uma nota 0. E como ele consegue fazer isso? Primeiro, com a regra de que uma certa anula uma errada. E segundo, fazendo esse balanceamento aqui, de 50% itens certos, 50% itens errados. Então, se uma pessoa marcar 120 itens certos, e o gabarito trouxer apenas 60 itens certos como gabarito, ele vai acertar 60 e vai errar 60. E sua nota final será nota 0. Então isso daí é algo que é feito de fato pelo CESP de forma consciente. Se vocês verificarem provas anteriores do CESP, verão que há sim essa tentativa de
ocorrer esse balanceamento. É claro que nem sempre o balanceamento fica 60 a 60, às vezes o balanceamento fica 58, 62, 54, 66 e assim vai. Mas há sim uma tentativa, que é uma diretriz de fato do CESP, não sei até quando essa diretriz se manterá, mas em provas anteriores a gente verifica que essa diretriz se sustenta, de que exista esse balanceamento que gera justamente essa nota zero em quem chutar tudo no mesmo gabarito, né? Tudo certo ou tudo errado. Inclusive há uma entrevista de um assessor do Sebrasp, do CESP, do antigo CESP, né? Atual Sebrasp, em que ele fala exatamente isso, de que há sim a diretriz, de que exige esse balanceamento. Cheguei a postar até esse vídeo no meu perfil no Instagram. Pois bem, disso daí decorre a seguinte técnica de chute. Vamos deixar aqui nesse cantinho, eu achei que a gente tinha outro slide em branco, mas vamos escrever aqui. Se você chega ao final da sua prova, de 120 itens do CESP, e verifica que você chutou, ou melhor, que você marcou 63 certos, e vamos colocar aqui 52 errados, e aí sobram 5 que você não sabe como chutar. Se eu errar alguma conta aqui nesse vídeo, ou até em outros vídeos, vocês me perdoem, meu forte não é a matemática, né? 52, 57, mais 63, 120. Então, um candidato está lá, no fim da sua prova, verifica que marcou 63 certos e 52 errados, deixando 5 em branco, que ele não sabe nem por onde chutar. Isso acontece ou não numa prova do CESP? Acontece demais. Sobrou 5 que ele não faz a menor ideia. Nos outros aqui, é claro que há itens que ele chutou com um grau de certeza não tão elevado, mas ele realizou seus chutes aqui. Então, sabendo que o CESP faz um balanceamento, vocês acham que ele deveria chutar esses 5 variando, fazendo algo assim? C, 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 E? Lembrando que são itens espalhados na prova, tá bom? Ou será que faz sentido ele fazer isso aqui, ó, marcar os 5C? Ou será que vendo que há mais itens marcados certos do que itens marcados errados, será que não faz sentido ele vir aqui na sua prova e fazer isso aqui, ó? Lembrando que está em sequência aqui no vídeo, mas seriam itens que ele deixaria em branco espalhados. Por exemplo, deixou a questão 2 em branco, deixou a questão 20 em branco, 57 em branco, e aí vai. Então havia 5 itens em branco que ele não sabe como chutar. Daí, vendo que há mais itens certos do que errados, e sabendo que o CESP faz esse balanceamento, tentando equilibrar 50% em cada, é razoável que o seu chute seja de 5 itens errados, né? Será que faz sentido isso? A meu ver, faz todo sentido. Só que percebam que, para usar essa técnica, há de se ter um grau de certeza relativamente elevado nessas aqui. Sem isso, há uma chance de isso aqui não ser tão produtivo do que seria se houvesse um grau de certeza maior nisso aqui, não é? Então é uma técnica relativamente difícil de se aplicar. Eu sabia dessa técnica na prova da PF de delegado, cheguei ao final da prova e de fato deixei 5 itens em branco e analisei a prova e não verifiquei e não tive a segurança de fazer isso. Não lembro exatamente porquê, mas eu acredito que estava muito próximo. Eu acho que ao final ficou algo 57, 57, vamos supor, 57, 58. E aí você também tem a dificuldade de se aplicar esse método, né? Você sabe que algumas dessas aqui você errou, e isso não te dá segurança suficiente para você fazer essa estratégia de todas certas ou de todas erradas. Então, é uma técnica difícil, mas é uma carta a mais na manga que eu estou
passando para vocês. Aí no dia da prova é uma reflexão de vocês, com essa informação que eu dei para vocês, de como vocês vão chutar, se vão chutar assim ou não, se há esse espaço na prova para vocês chutarem assim ou não. E a gente tem aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos de gabaritos, tá bom? Gabarito aqui de papiloscopista da PF, prova de 2021. A gente verifica aqui embaixo, olha. Deixa eu tirar a câmera. A gente verifica bem aqui embaixo que houve, ó, 64 erradas, 2 anuladas e 54 certos. Então houve aí um certo balanceamento, sim. Aqui, ó, parte de conhecimentos básicos da prova de auditor do Estado do Espírito Santo. Aplicação da prova recente, olha, 28 de agosto de 2022. Na parte de conhecimento básico, olha o balanceamento aqui, 11 errados e 9 certos. Na parte de conhecimentos gerais da mesma prova, 24 erradas, 26 certos. Na parte de conhecimentos específicos da área de ciências jurídicas, 22 errados, 28 certo. Então há sim certo balanceamento. E delegado da PF, 61 certo, 55 errados, mais 4 anulados. Então se marcasse 59 errados, ia ganhar sim. E o balanceamento final ficaria 61, 59, né? Então, percebam que em provas anteriores, de fato, há esse balanceamento. Vocês podem consultar outras provas anteriores aí em casa e deixem aí no comentário se vocês viram também o balanceamento nessas provas. Só tomem o cuidado de que, se houver uma fuga grande disso aqui, façam a checagem se por acaso é uma banca própria que realizou a prova ou se houve alguma outra. Aí já vai ser mais difícil de checar se houve alguma outra diretriz, né, entre o órgão e a banca que fuja dessa regra. Mas essa é uma regra que de fato é uma diretriz da banca Sebrasp, então deve ser seguido invariavelmente até que um dia o próprio Sebrasp olhe para isso, veja que os concurseiros se atentaram a essa regra e que há um prejuízo maior em utilizar essa regra do que em manter, e aí abandone essa regra, né? Mas até agora não tenho notícia de essa regra ter sido abandonada. Prova de agente da PF, olha, 64 errados, 51 certos. A gente pode colocar o anulado para cá, fica 56C, 64E, balanceado também. E com isso a gente encerra a nossa dica de hoje, né? Lembrando que é uma dica, de certa forma, difícil de ser aplicada, mas é o que eu falei, fica como uma ferramenta a mais para vocês se utilizarem aí no dia da prova de vocês. Então desejo bons estudos, se gostaram do vídeo já sabem, comentem. Eu sempre estou à disposição no meu Instagram, fiquem à vontade para mandar mensagem lá. Se inscrevam no canal do Dedicação Delta, deixem o like e até a próxima. E não percam a próxima dica. A próxima dica é muito importante, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de assistir a próxima dica. Até mais.